Pessoal, então aproveitando a folguinha aqui, esse dia maravilhoso em casa, né? Comecei com a leitura desse livro e aí eu quero compartilhar aqui com vocês algumas verdades que foram faladas aqui neste livro, na verdade que foram escritas e que eu compartilho, que eu acredito, e é por isso que eu vou usar esse tempinho aqui também para compartilhar com vocês, para de alguma forma edificar a sua vida. E já deixo aqui a recomendação, né? Se você tá nessa fase, vai ser papai agora, né? Seu primeiro filho, se capacita, estuda, aprenda, né? Porque é uma grande escola essa jornada da paternidade, da maternidade, é um caminho realmente de mão dupla. E por que, Lia, que você fala que é um caminho de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de educar, de ensinar, nós também temos um grande desafio, que é o desafio de aprender, né? Numa função que é totalmente nova para nós e de grande responsabilidade. Então, é isso. E eu começo compartilhando com vocês uma frase que eu já gostei e já vou deixar anotada na minha memória, na minha vida, nos meus post-its. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Então, né, às vezes a gente se torna estudioso demais e a gente tem muito conhecimento e isso fica tudo armazenado dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa cabeça. Isso é inútil. Se isso não se tornar em uma ação, se você não transformar tudo isso que você... Se você não colocar para fora tudo isso e não gerar um comportamento, isso é inútil. Eu acredito nisso. E aí ele começa falando sobre ser pai, né? E aí ele coloca, é muito mais, eu peguei alguns pontos, é claro que não dá para falar tudo, mas enfim. É muito mais que transmitir um DNA, é sobre ser um guia, um modelo, um apoio incondicional. Então, 3 pontos aí, né? Um guia, quem vai orientar realmente, direcionar. Um modelo, porque os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo aquilo que eles estão vendo do que aquilo que nós falamos. E um apoio incondicional. Incondicional é independente de estar certo ou errado, seu filho precisa saber que você é um apoio, que você é um suporte, que você está ali para chorar junto, para rir junto, para corrigir, mas ele precisa. Outro ponto que ele coloca é sobre estar presente em cada fase da vida, nutrindo seu crescimento físico, emocional e espiritual. Ser presente, isso também é uma realidade que eu carrego. Ser presente em cada fase da vida, porque assim como nós vamos mudando de fase, os nossos filhos também vão mudando de fase e nós precisamos estar ali, né, participando de todo tipo de crescimento físico, emocional e espiritual, observando as escolhas, direcionando nas escolhas. É sobre construir, olha que forte, uma conexão profunda e duradoura com eles, baseada em amor, respeito, confiança mútua. Construir. Eu amo essa questão, sabe? É construção. Você está construindo uma conexão. Eu acho linda essa coisa de o filho, o pai, olhar no olho e já sabe o que o filho está querendo dizer. E para nós, né, eu e o Ricardo, que nós desfrutamos aí de ter filhos atletas, né, os 3 sempre estavam envolvidos com essa questão, como essa questão da conexão, do olhar fala muito, né, antes do Pedro pular na piscina, geralmente ele olhava e procura, né, procura o pai, procura aquele olhar, procura aquele momento que sabe que vai falar, ei, nós estamos aqui, vamos, os meninos também em campo, então assim, são conexões, mas você está entendendo que a gente precisa dedicar tempo, é construção. E esse primeiro capítulo já falou muito comigo, porque realmente, como eu estou falando para vocês, é algo que eu acredito, é algo que precisa ser construído. E não pense você que você vai falar, ai, mas já passou o tempo. Não, você está viva, seu filho está vivo, então tem tempo. Não é fácil, construir não é fácil, mas é possível. E para você que está iniciando a jornada, você tem tudo na mão. Outro ponto que ele coloca, né? Ele fala assim, cada etapa é uma abordagem diferente. É um processo contínuo de adaptação, aprendizado, compreensão das necessidades individuais de cada filho.
E no meu caso, que tenho 3 filhos, e você também talvez vai ter ou já tem mais de um, é muito importante a gente entender a necessidade de cada filho, a adaptação de cada filho, porque são 3 pessoas diferentes. Então a gente precisa aprender a se adaptar. Eu preciso ser flexível nessa questão de criação de filhos. Eu preciso ser uma pessoa moldável, sabe? Que estou disposta também a aprender. Outro ponto importante que ele coloca aqui é que ele fala assim: nem sempre teremos todas as respostas, mas sempre estar presentes e dispostos a aprender com os filhos é essencial. Então, assim, não vai ter, não pensa que você vai ter, e não pensa porque você é o adulto da relação que tá tudo na tua mão. Entenda, e tá tudo bem, que você também está aprendendo com isso. Tem uma parte do texto do livro que ele fala assim, que os filhos são os meus maiores professores. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente se coloca nessa posição e acha que a gente, só por ser pai, a gente só ensina. Não. Nós aprendemos muito com os filhos, principalmente sobre amor incondicional, sobre alegria genuína, sobre resiliência. São coisas que realmente só um filho pode ensinar. É muito gostoso, é tremendo. E não é só demanda, porque também tem esse feedback que é muito positivo, que é a alegria e tudo aquilo que o filho proporciona, mas requer. E encerrando aqui com mais 2 dicas, ele coloca assim: ser responsável por outra vida é uma tarefa que exige coragem e autodesenvolvimento. Então, assim, primeira coisa, tenha isso em mente: você é responsável pela vida do seu filho, e isso daí vai requerer de você autodesenvolvimento. Você está entendendo a responsabilidade sua de ser pai? É isso. E coragem para enfrentar. E ele fala ainda, encerrando essa primeira parte, que a paternidade é uma oportunidade de deixarmos um legado duradouro. E isso é algo que eu acredito piamente, e eu falo aqui na minha casa para os meninos, sabe? Eu quero ver tudo isso que nós estamos aprendendo, vivendo junto, em famílias, na vida dos meus netos, nas vidas dos meus bisnetos, e cada vez melhor, e cada vez, assim, com mais, como que eu posso dizer, consistência, sabe? Exatamente o que eu estava falando, com mais consistência, com constância, sabe? Ser firme naquilo. Eu não quero que isso termine aqui, na minha geração, na geração dos meus filhos. Não, eu quero que isso continue se propagando. E é isso, e eu amei essa frase, porque ele encerra falando assim: a paternidade é uma oportunidade de deixarmos um legado duradouro, sobre ensinar valores, transmitir conhecimentos e orientar os filhos na busca de uma vida significativa. A vida tem que ter sentido, a vida tem que ter um significado, e é nós que vamos estar gerando isso nos nossos filhos. É isso. Vou deixar aqui um post com algumas dessas frases, dá um print, guarda e vamos praticar, porque mais do que aprender e gerar conhecimento é colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E mais uma coisinha antes de encerrar: no capítulo 1 ele vai trazer 6 aspectos. Ele fala sobre o perfil, porque como ele está falando sobre preparação, a importância de se preparar para a paternidade, aí ele coloca o perfil de um pai que está se preparando para a paternidade, um pai que se preparou para entrar na paternidade, está aberto, né, nesse processo de aprendizado. Enfim, vou compartilhar aqui com vocês também essas 6 dicas que ele fala para a gente observar, exercer e aplicar. Ser pai é amar, é cantar, é chorar.